Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto, mesmo uma grande alegria, uma emoção aqui estar de novo em Luanda e em particular neste espaço que eu ainda não conhecia, magnífico, Provedoria de Justiça e em particular este auditório, aliás, em boa hora designado auditório Dr. Paulo Chipilica, que foi o primeiro Provedor de Justiça de Angola. Eu gostaria de saudar todos e de forma especial, desde logo, a Senhora Provedora de Justiça Adjunta que nos recebe, dizer-lhe que é um feliz reencontro, já não havia há uns anos. Ela certamente se recordará de mim de uma forma mais intensa, porque quando fui arguente da tese de mestrado dela, mas descansem que a doutora Florbela saiu-se muito bem e como aliás referiu, isso também me fez recordar bons tempos. De facto, o livro, o prefácio que eu fiz, o lançamento do livro, julgo que em Lisboa e aqui em Angola, e portanto já não havia há uns 2 ou 3 anos, mas agora realmente soube que era vice-provedora de Justiça Adjunta e isso de facto, como imagina, me deixou muito contente. Também gostaria de agradecer ao Dr. Dário Bambo a moderação que vai fazer. Permitam-me também cumprimentar as excelentíssimas autoridades, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que é o primeiro tribunal do país. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela honra que nos dá com a sua presença. Gostaria de cumprimentar também o Sr. Ministro da Justiça, também. Muito obrigado pela sua presença. O Sr. Vice-Procurador-Geral da República, também pela sua presença. Os restantes autoridades, senhores juízes conselheiros, Vice-Presidente do Tribunal de Contas, também um caro colega bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, pela sua presença, e todos os demais, professores, funcionários, alguns alunos que eu aqui vejo, meus orientandos de mestrado e de doutoramento, que vejo pela sala, e também permitam-me, claro, agradecer porque já esteve, e vamos esperar que ainda chegue a tempo, ao Sr. Provedor de Justiça, este convite, muito amável, e certo que eu gostaria de estar aqui todo o tempo, mas pelas razões que foram indicadas isso não foi possível. E também uma palavra de agradecimento especial ao Dr. Ismael Cross, também que foi alguém inexcedível neste contacto e na operacionalização desta possibilidade de aqui estar. Muito obrigado, doutor, também por essa sua gentileza e todo este acompanhamento que não é evidentemente fácil. Eu vou fazer a minha comunicação seguindo o PowerPoint que tem à vossa frente, tem aqui os meus contactos, portanto o nosso diálogo, que será certamente frutífero depois da minha intervenção inicial, não ficará por aqui e estou à disposição, na medida das minhas possibilidades, também de irmos conversando hoje por estes métodos e processos telemáticos através da internet e o telefone, eventualmente, para alguma necessidade mais urgente, mas aqui ficam os meus contactos e, portanto, eu depois também deixarei o PowerPoint para aqueles que estiverem interessados. E, portanto, é com muito gosto que aqui me encontro para refletir convosco sobre esta instituição, que é realmente uma instituição da maior importância numa sociedade aberta, numa sociedade democrática, em que Angola se vai consolidando. E, portanto, em boa hora vejo que o Provedor de Justiça, a Provedora de Justiça Adjunta e os serviços da Provedoria de Justiça estão a aumentar a velocidade da sua atividade em prol dos direitos dos cidadãos. E é isso mesmo que se deve fazer e é isso que se impõe fazer, segundo o mandato que vos foi atribuído pela Constituição e pelos deputados que vos elegeram, porque o Provedor de Justiça é verdadeiramente o provedor do povo, é o defensor do povo. Essa que é a grande verdade. Quais os temas que eu vou referir dentro do tema geral que me foi proposto? O Provedor de Justiça na consolidação do Estado Democrático de Direito. Julgo que há aqui 3 núcleos importantes que podem ser referidos. Uma primeira parte, talvez de introdução, sobre a importância dos direitos fundamentais no Estado Constitucional. Nós, hoje, todos os países são países que são dotados de constituições. Depois, um segundo núcleo, especificamente sobre o que é o Provedor de Justiça, quais as suas
atribuições, competências e estatuto a partir da Constituição de Angola, e depois um terceiro núcleo mais especulativo, digamos assim, e acho que porque isso me foi pedido, para discutirmos alguns assuntos que estão na ordem do dia sobre os termos da intervenção do Provedor de Justiça em algumas áreas ou em alguns assuntos que porventura não são tão óbvios e que não resultam tão facilmente de uma leitura literal da legislação. Aliás, como muito bem disse a senhora Provedora de Justiça adjunta, legislação que está desfasada da nova Constituição, desde logo o próprio mandato do Provedor é de 5 anos, ou a maioria para eleger o Provedor não é de 2/3, mas é uma maioria absoluta. Mas isso não tem nenhum problema, a Constituição prevalece sempre sobre a legislação ordinária, mas de facto é necessário rever essa legislação ordinária nestas duas leis, a lei do Provedor de Justiça e a lei da Provedoria de Justiça, dos serviços. Em relação ao primeiro núcleo, nós hoje vivemos numa época histórica, eu diria que é a melhor época possível, já agora porque é a época em que nós estamos a viver, ainda bem que o momento em que nós vivemos é o melhor momento da humanidade, mas é verdadeiramente também do ponto de vista histórico-constitucional, porque nós temos um conjunto de características nos Estados em que vivemos, e hoje um pouco por todo o mundo, porque felizmente também já não há ou há pouco colonialismo, ou pelo menos não há o colonialismo clássico, pode haver, infelizmente, um certo neocolonialismo económico ou cultural que temos de combater, mas verdadeiramente todos os Estados praticamente têm uma Constituição dotada de um conjunto de características. Claro que ainda há países no mundo que são ditaduras, esses países vão diminuindo no seu número, mas quando nós falamos em Estado constitucional, ou na forma mais sintética em Estado de Direito, isso tem um significado preciso na ciência jurídica e na ciência política. Significa, basicamente, 5 realidades, sintetizando aqui o que é possível sintetizar. Por um lado, haver uma Constituição como um documento fundador e que legitima a ordem jurídica e o poder e os poderes públicos, e, portanto, as coisas não se organizam de uma forma caótica, porque nesse caso até nem se organizaria, mas há um cosmos, há uma ordem jurídica que se funda numa Constituição, produto de um poder constituinte, e há uma hierarquia dos órgãos e das fontes, uma Constituição escrita, uma Constituição consolidada, uma Constituição que perdura muito para além da vida dos políticos e dos cargos públicos que são exercidos. Por outro lado, o constitucionalismo trouxe-nos, um constitucionalismo como este movimento jurídico e político a partir da idade contemporânea, a partir do século XVIII, com várias revoluções liberais que foram acontecendo em vários países, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, em muitos outros países. Também esse constitucionalismo também trouxe algo muito importante, que foi a proteção dos direitos fundamentais, porque até ao século XIX não havia direitos fundamentais. No sistema constitucional britânico houve alguns textos, até um muito antigo, a Magna Carta 1215, que se referia a alguns direitos, mas não eram direitos no sentido contemporâneo da palavra, não eram propriamente direitos consagrados numa Constituição superior e eram direitos muito reduzidos, e direitos de grupo, não propriamente de direitos de cidadãos ou de direitos de indivíduos. Portanto, a proteção dos direitos fundamentais também é algo natural a uma concepção de Estado Constitucional de Direito. Como também é a separação dos poderes. E, portanto, um Estado de Direito não pode ter uma concepção de poderes, deve ter uma separação entre os vários poderes, porque cada poder tem um modo próprio de agir. Uma coisa é legislar, outra coisa é julgar, outra coisa é administrar. E, portanto, se tem modos próprios de interpretar e aplicar o interesse público, então devem estar entregues a entidades separadas, porque se quem legisla, administra e julga ao mesmo tempo, como imagino, alguém que caia nas malhas dessa pessoa não tem propriamente um futuro risonho. E, portanto, é preciso separar os poderes para haver mais justiça e para haver uma maior racionalidade, dando o poder a quem sabe exercer esse poder. E uma formação de juiz não é a mesma formação para ser deputado e não é a mesma formação para ser administrador de uma instituição da administração pública. São realidades diferentes que exigem competências diferentes, formações diferentes e, portanto, a separação de poderes hoje é uma realidade que se impõe de uma forma inequívoca, embora com algumas alterações ao longo destes 2 séculos. Depois também, algo que parece hoje, digamos assim, surpreendente, mas que não deve ser visto assim,
Porque a democracia que nós vivemos não é uma coisa muito antiga, tem 200 anos, ou talvez 100 anos, ou até menos. As mulheres na Europa, em alguns países, só puderam votar a partir dos anos 60, portanto há 40 anos. Hoje, quem é que ousa questionar que as mulheres possam votar, como os homens? Isto parece uma conversa pré-histórica. Mas não era da pré-história, era de há 40 anos, era de há 50 anos. Os últimos países a reconhecer o direito de voto das mulheres na Europa foi a Suíça, país que nós consideramos bastante civilizado. Mas, portanto, vejam como as coisas se mudaram muito e há coisas que hoje nos parecem óbvias, mas que há 40 anos não eram assim tão óbvias. Ou os direitos das minorias, os direitos dos negros nos Estados Unidos, só a partir dos anos 50 foram reconhecidos, quando a escravatura já tinha acabado no século XIX. Portanto, às vezes as coisas não são assim tão óbvias e tão antigas como parecem. Como também a ideia de república, que é algo muito importante, o facto de o chefe de Estado não ser um rei, com uma legitimidade que nunca será democrática, mas ser alguém que tenha a confiança do povo, seja eleito diretamente, seja eleito através de um sufrágio indireto. E também importante ainda a ideia da laicidade ou da liberdade e da liberdade religiosa. Portanto, o Estado não deve ter uma religião oficial, deve respeitar as várias religiões, deve colaborar com elas, na medida da sua importância social, como colabora com associações culturais, associações desportivas e, portanto, não deve odiar o fenómeno religioso, deve respeitar o fenómeno religioso e deve relacionar-se dentro da legalidade com os fenómenos religiosos que se apresentem com representatividade e com credibilidade no espaço público. Em resumo, o que é o Estado Constitucional de Direito? É precisamente um conjunto de princípios e de regras consagradas numa Constituição que surgiram num momento histórico para virar a página da história contra o arbítrio, contra um Estado que era absoluto e monárquico na Europa, no século XVIII. Todos os Estados eram monárquicos e absolutos. E, portanto, o constitucionalismo que nós hoje estamos a viver traduz o quê? Traduz uma preocupação com a limitação do poder e contra o arbítrio do poder, contra o abuso do poder. No fundo, esse é o direito constitucional. O direito constitucional nasceu precisamente para isto e para, a pouco e pouco, à medida que o tempo vai passando, aperfeiçoar este conjunto de garantias e de princípios e de direitos. Um desses aspectos são os direitos fundamentais, que aqui também estão apresentados. Os direitos que nasceram no século XVIII, com as revoluções liberais, as primeiras declarações de direitos, são muito diferentes dos direitos que temos hoje. Para mais, hoje temos muito mais do que havia no século XVIII ou no século XIX. E até há autores que falam em várias gerações de direitos. Não vou aqui alongar muito, mas podemos dizer que já vamos na quinta geração dos direitos. Já não são apenas os trisavós, ou os bisnetos, ou os trisnetos, mas realmente as gerações vão se acumulando. A primeira geração foi a geração dos direitos do liberalismo, direitos civis e políticos. Depois, com a questão social e na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram os direitos económicos, sociais e culturais, os direitos a prestações do Estado. Depois, mais tarde, nos anos 70, anos 70, apareceram novos direitos relacionados com a questão ambiental, que começou a colocar-se com grande acuidade a partir dos anos 60. O direito à privacidade em relação à informática, ou as questões da manipulação genética, todos se recordarão certamente, noutro tempo, das questões relacionadas com a clonagem. Portanto, tudo isso foi sendo desenvolvido através de novos direitos ligados à manipulação genética, para evitar realmente que a ciência pudesse ultrapassar os limites daquilo que seria sempre eticamente exigível. Uma quarta geração, já dos anos 80, anos 90, os direitos das minorias, que é uma questão hoje muito importante, minorias de todo o tipo, minorias étnicas, minorias religiosas, minorias linguísticas, minorias de orientação sexual, a questão dos direitos das mulheres, que não são minorias em termos numéricos, mas as mulheres são uma minoria em termos de poder de intervenção social. E, portanto, aqui o direito à minoria no sentido de proteger grupos vulneráveis e grupos que não têm por si capacidade de se impor em condições de igualdade. Hoje podemos acrescentar outros, os direitos dos deficientes, os direitos até dos idosos, por exemplo. Na Europa envelhecida se começa a colocar com grande importância. Portanto, os direitos das minorias. Também hoje se fala muito, numa quinta geração possível,
de novos direitos, o direito à água, por exemplo, o direito aos recursos naturais, o direito ao desenvolvimento, também é uma questão que se tem colocado sobretudo no diálogo Norte-Sul, e nas últimas 2 décadas, infelizmente, como sabem, em matérias de segurança as coisas não têm corrido muito bem, o terrorismo radical jihadista e as questões da segurança e da paz têm voltado à ordem do dia. E, portanto, hoje também se tem defendido a existência de um direito à paz e, portanto, não é por acaso que os Estados e as organizações internacionais têm desenvolvido um conjunto de esforços para se reorganizar a sociedade internacional e os próprios Estados para realmente dar mais segurança aos cidadãos e para reduzir e prevenir as ameaças e os riscos que são elevadíssimos, que advêm não só olhar do terrorismo jihadista, como de outros fenómenos mais recentes, a cibercriminalidade, o ciberterrorismo, a pirataria, o tráfico de seres humanos e de órgãos, ou, por exemplo, a criminalidade organizada e violenta, os gangues, o narcotráfico, também. Portanto, são questões que estão na ordem do dia, que não têm diminuído, têm aumentado. E, portanto, não nos podemos espantar que haja preocupação em torno também de uma nova reformulação do direito à paz e à segurança, e uma segurança também que é uma segurança humana, não só no plano internacional, como também no plano interno. Portanto, apenas aqui uma breve alusão aos direitos fundamentais e a ideia de que estes direitos têm vindo a acumular ao longo desses 2 séculos. Os novos direitos não anulam os anteriores. Pode haver certo reequilíbrio, mas não anulam. Há uma acumulação de direitos. Claro que às vezes eles entram em conflito. O caso típico é o direito de propriedade. O direito de propriedade no século XIX, que foi um dos primeiros direitos civis e políticos, era um direito absoluto. Mas hoje não pode ser um direito absoluto. Em Estado Social, a propriedade não pode ser absoluta. Pode haver expropriações, desde que haja justa indenização, naturalmente. Porque o Estado tem que fazer obras públicas. Se o Estado tem que fazer uma obra ou uma ponte numa certa região, se não chega a acordo com o particular, tem que expropriar esse terreno, porque precisa de fazer essa obra pública. Portanto, o direito de propriedade não é absoluto. Pode haver restrições. Ou, por exemplo, no caso, em Portugal, temos sido, não levo mal falar de Portugal, temos sido muito investigados em questões com os incêndios. As propriedades rurais que são objeto de incêndios depois ficam com restrições para não se comercializar, para que os donos não se aproveitem dos incêndios, que às vezes são os próprios que colocam, que incendeiam os seus próprios terrenos, que é para depois introduzirem a madeira queimada e os seus próprios terrenos na especulação imobiliária. Portanto, aliás, essa questão até foi ao Tribunal Constitucional, saber se seria legítimo que o proprietário visse a sua propriedade rural restrita ou restringida no tráfico jurídico, e o Tribunal Constitucional muito bem disse que não era inconstitucional porque havia um interesse público prevalecente, que era precisamente defender, no fundo, o Estado e o interesse público da especulação imobiliária e com essa restrição desincentivando outros proprietários a fazerem o mesmo e a não andarem a arranjar incêndios precisamente para a especulação e pondo em causa muitas vezes vidas humanas, como infelizmente aconteceu há 2 anos em Portugal, como sabem, morreram 100 pessoas de uma só vez, num dos 2 momentos em que houve largos incêndios em Portugal. Agora, em relação a estes direitos e a vossa Constituição em particular, a pergunta que se pode colocar é esta. Mas o que é que os direitos fundamentais têm de especial? Além da própria palavra fundamental, que já diz muito. Um direito fundamental tem uma particular relevância. Porquê? Porque, desde logo, está no nível supremo da ordem jurídica. A ordem jurídica tem patamares e, portanto, se este direito está consagrado na Constituição, significa que não está na lei ordinária e significa que dificilmente ele será revogado ou dificilmente ele será modificado. Porque se ele fosse um direito consagrado pela lei, bastava mudar a maioria política e revogava a lei e o direito ia por água abaixo. Não. Os direitos fundamentais estão na Constituição e, portanto, beneficiam da proteção acrescida que um texto constitucional que seja rígido e com limites materiais necessariamente tem, aliás, como é o vosso. E, aliás, como são muitas Constituições no mundo. Portanto, os direitos fundamentais têm esta característica de serem direitos com uma superioridade hierárquica e com uma especial couraça, com uma proteção especial contra intervenções que pretendessem eliminá-los ou adulterá-los. Por outro lado, no vosso caso, a Constituição também é bastante generosa porque
enumera os direitos nos seus artigos iniciais de uma forma bastante completa e bastante inovadora. Aliás, a Constituição de 2010 significou um importante avanço em relação às várias leis constitucionais provisórias que foram tanto, quer a lei de 91, quer a de 92, portanto, a leitura da vossa Constituição, no título 2 sobre direitos e deveres fundamentais, realmente revela esta grande diversidade de direitos que são, além do mais, tipificados, isto é, cada artigo tem um direito, o que dá uma maior precisão no alcance dos direitos, e é assim que deve ser. Se verificar os direitos, são estes direitos todos que eu referi que estão aqui. Portanto, a vossa Constituição é portadora de todas as atualizações possíveis e imaginárias em matéria de direitos fundamentais, portanto, tem direitos de primeira geração, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta geração. E, portanto, está, desse ponto de vista, completa. Mas, para a eventualidade de alguma coisa faltar, a vossa Constituição, além do mais, tem aquilo que nós chamamos a cláusula aberta de direitos fundamentais, ou seja, ainda é possível acrescentar novos direitos que sejam criados pela lei, novos direitos que sejam criados pelos tratados internacionais e, nesse caso, a Constituição é tão generosa que, não obstante o facto de eles terem sido criados por leis ordinárias ou por tratados, confere a esses direitos dignidade constitucional, isto é, eleva esses direitos ao patamar de direitos com força constitucional. Portanto, é outro aspecto que é muito importante e que significa uma elevada abertura para a captação de novos direitos. E isto hoje é até particularmente importante pelo seguinte, porque às vezes é mais fácil alcançar novos direitos por fora do que por dentro. Como? Porque por dentro, para nós termos um novo direito fundamental, o que é preciso fazer? Fazer uma revisão da Constituição. Nos países em que a revisão constitucional tem uma maioria qualificada, não é fácil, porque os partidos políticos começam logo a desentender-se e a ver quem é que é o pai da ideia, ou a mãe, não sei, e não se entendem. Portanto, e não se entendem e não há revisão constitucional alguma. E quem é que fica a perder? São os cidadãos, porque, por razões políticas, de tática política, a revisão constitucional fica bloqueada e se havia direitos a acrescentar, eles acabam por não ser acrescentados. Então, qual é a solução? Aliás, que tem havido em muitos países. É os direitos virem por fora, através de que mecanismo? Através dos tratados internacionais que os países vão ratificando no âmbito das organizações de proteção dos direitos humanos, seja das Nações Unidas, seja no Conselho da Europa, no caso do europeu, seja aqui em África, através da União Africana. E, portanto, muitas vezes é mais fácil ter novos direitos pelo fenómeno da importação do que pelo fenómeno da criação interna, o que não deixa também de ser algo de paradoxal, mas, na verdade, isso tem sucedido. Aliás, em certas áreas, por exemplo, nos direitos das mulheres e nos direitos das minorias, são as instituições internacionais que vão sempre mais à frente do que as tradições locais, que muitas vezes são mais conservadoras na abertura a esses novos direitos. E a homenagem se faça às Nações Unidas, aliás, neste momento dirigida ao nível do secretariado por um ilustre português, o engenheiro António Guterres, por todo o seu trabalho de educação para o respeito dos direitos humanos que tem sido realizado. E como sabe, o ano passado foi um ano muito importante de comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, a Constituição tem estes direitos. Claro que os direitos não têm todos o mesmo regime e há uma divisão fundamental que hoje se vai atenuando na doutrina e na jurisprudência entre os chamados direitos, liberdades e garantias e os chamados direitos económicos, sociais e culturais. Agora falar um pouco sobre o Provedor de Justiça. Qual é o seu papel? O Provedor de Justiça, pelo menos como o encaro, insere-se no tema da tutela dos direitos fundamentais. O que é a tutela? A tutela é o conjunto dos mecanismos de proteção dos direitos. Isto é de efetivar o respeito por esses mesmos direitos. Os direitos estão consagrados numa Constituição, mas não pensem que há aqui um milagre do automático respeito por esses direitos, porque os direitos estão na Constituição, mas há muitas pessoas que não cumprem a Constituição. Às vezes porque não sabem, ou às vezes porque não querem. Ou porque não podem. Há várias razões. Isso também sucede com os direitos fundamentais. Mas, felizmente, nós temos os tribunais, desde logo, que são a última palavra, particularmente o Tribunal Constitucional, sobre o respeito da Constituição. Também sucede que os direitos humanos, os direitos fundamentais, têm que ser respeitados, mas não basta
que eles sejam enunciados na Constituição. Claro que isso é um grande avanço. Mas é preciso depois verificar, caso a caso, se havendo violação dos direitos humanos, há mecanismos para pôr em ação para obrigar quem não está a respeitar os direitos humanos a que faça esse mesmo respeito e que cumpra esses mesmos direitos. E costumamos dividir este tema da tutela, da proteção ou da defesa dos direitos humanos em duas perspectivas. A tutela pode ser uma tutela do próprio indivíduo que se defende a si próprio, em casos excepcionais, são os mecanismos de autotutela ou tutela privada, que são sempre excepcionais, porque num Estado organizado a tutela deve ser pública, a justiça deve ser pública, e os órgãos de autoridade devem ser públicos, não devem ser privados, mas pode haver casos pontuais de tutela privada. O direito de resistência e a legítima defesa. Que muitas vezes nós pensamos que é só para o direito penal, mas não é só para o direito penal, é para qualquer direito. Estes mecanismos de autotutela também servem para defender os direitos fundamentais no seu conjunto. Claro que o normal, porque a autotutela é excepcional, o normal é que haja uma heterotutela, ou seja, uma tutela pública realizada por um conjunto de organismos de diferente natureza que podem intervir não já para escrever agora os direitos, mas para os realizar ou para os defender na prática perante a violação que esses direitos estejam perante a violação que esteja a acontecer desses mesmos direitos na realidade, na vida social, na vida concreta. Poderão perguntar, o que é que acontece se há uma lei ou há um ato administrativo ou uma operação material, um ato material, que violam os direitos? O que é que sucede? Há duas coisas que podem acontecer, às vezes as duas até podem acontecer juntas. Esses atos que violam os direitos fundamentais são nulos, ou são inválidos ou inexistentes, aqui depois há várias teorias. Portanto, por um lado, o ato jurídico é desvalorizado, porque é contrário ao direito, sendo por isso também contrário à Constituição, mas pode haver também um mecanismo de responsabilidade pela prática desse ato violador de um direito. E aqui a responsabilidade pode ser de variedíssima índole, aliás, a vossa Constituição, e muito bem, até consagra um princípio geral da responsabilidade dos poderes públicos, seja por atos omissivos ou atos por ação, e pelos vários poderes públicos, atos de que resulte responsabilidade civil, portanto, que resulte dano, mas também há outra responsabilidade, responsabilidade disciplinar, se for um funcionário submetido ao poder disciplinar, ou a responsabilidade criminal, se a violação desses direitos representar um crime. Um crime de homicídio, evidentemente, que é a violação de um direito qual? Do direito à vida. Portanto, todos os crimes em geral são violações de direitos fundamentais. E, portanto, há várias responsabilidades e, se forem atos jurídicos, normalmente a consequência é a invalidação desses mesmos atos jurídicos. Claro que quando nós falamos em direitos fundamentais, não estou apenas aqui a revelar ou a manifestar-me numa visão imperialista do direito constitucional, porque aqui não há capelinhas, estamos todos a remar para o mesmo lado. E, portanto, o direito constitucional aqui trabalha com outros ramos do direito. E os direitos fundamentais são direitos que são defendidos em vários ramos da ordem jurídica. E, portanto, também há direitos fundamentais no direito civil, os direitos de personalidade. Também há direitos fundamentais no direito penal e no direito processual criminal. Os direitos dos arguidos também têm os seus direitos. Supostamente terão cometido crimes, mas têm o direito de, no tribunal, se defender e de mostrar a sua versão da história e de conhecer as provas que são mostradas contra eles e têm um conjunto de garantias. E, portanto, ou também os contribuintes também têm direitos. O Estado tem o direito de tributar, sim senhor, mas os contribuintes têm o direito a que a tributação seja feita dentro da legalidade, não haja impostos retroativos, os impostos sejam proporcionais à capacidade do contribuinte, sejam criados por lei, não sejam criados por ato da administração, enfim, todo o conjunto, o tema eu agora não vou desenvolver, até porque também sou, já agora passo aqui a propaganda, coordenador com a professora Elisa Rangel do mestrado em Direito Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. O tema das garantias dos contribuintes é um tema muito importante e também dou os parabéns à Angola porque fez uma importante e difícil reforma fiscal, acho que está a continuar agora na JUC, na parte do IVA, mas que é uma matéria muito difícil, que suscita a maior das incompreensões por parte dos cidadãos, como imaginam. Lembro-me sempre daquela frase do antigo presidente norte-americano que havia duas coisas certas na vida, a morte e os impostos, mas temos que pagar impostos, porque os impostos são necessários para a vida em sociedade. Portanto, sem recursos,
e o Estado, sobretudo, tem nos impostos a sua maior receita, isso não seria possível realmente levar a cabo a vida organizada sem impostos e sem que o Estado tivesse a possibilidade de dispor de recursos. Portanto, um direito fiscal efetivo, equilibrado entre a justiça e a efetividade é necessário, e isso é procurado pelas leis e deve ser depois levado à prática pela administração, e também os tribunais aí estão para julgar casos que se possam colocar. Portanto, também o direito fiscal, o direito administrativo também tem uma parte muito importante de direitos fundamentais, os chamados direitos dos administrados. E vocês têm importantes normas nessa matéria. O direito a que os cidadãos sejam notificados das decisões que sejam tomadas contra eles, o direito de eles serem ouvidos no processo administrativo, o direito de acesso aos documentos administrativos. Tudo isso são direitos fundamentais dos administrados que também são considerados direitos fundamentais no seu conjunto. Agora, voltando de novo ao provedor de justiça. O Estatuto está consagrado na Constituição, aliás, numa secção curiosa que tem como título Funções Essenciais à Justiça, o que acho uma expressão até bonita, dentro da lógica de que o provedor de justiça está relacionado com a justiça. Mas claro que o provedor de justiça não tem poder judicial. Aliás, nessa mesma secção também está, e muito bem, os advogados, a advocacia como uma função essencial à justiça. Penso que é das poucas constituições do mundo que dá tanto relevo à função da advocacia. Eu, como advogado, também já agora me posso congratular com isso. E, portanto, o provedor de justiça, aliás, além da defensoria pública, que também está prevista na Constituição, mas julgo que ainda não foi operacionalizada. Não sei se o Sr. Ministro da Justiça me vai dizer, mas penso que a questão da defensoria pública está na Constituição através de uma... E o Sr. Secretário de Estado da Justiça, que eu também cumprimento, ilustre civilista, e, portanto, são aspectos que são estes 3 temas, ou 4, o provedor, o defensor público, a defensoria pública, os julgados de paz e a advocacia. Portanto, são os assuntos... Eu sei que a questão dos defensores públicos é mais complicada porque implica a contratação de pessoas e, sobretudo, implica uma guerra que eu acho que ninguém tem interesse em abrir contra os advogados. E como se ali o Sr. Bastonário olhar atentamente, já sabe que essa guerra vai começar se o Dr. Orlando um dia se lembrar de avançar com essa legislação. Portanto, é melhor para ficar já por aqui, para evitar aqui uma guerra já nesta sala. Portanto, e o Sr. Ministro está aqui a supervisionar essa guerra entre o Bastonário e o Secretário de Estado da Justiça. Portanto, temos depois 2 leis ordinárias, a Lei 4 e a Lei 5, às quais fez referência já a doutora Flor Bela. O provedor de justiça é eleito pela Assembleia da Assembleia Nacional, por maioria absoluta, mandato de 5 anos, uma única vez renovável. Os seus poderes são conhecidos, são poderes, como bem disse, aliás, a senhora Provedora de Justiça adjunta na sua intervenção inicial, são poderes de persuasão, que depois se podem esmiuçar em poderes de recomendação, de consulta, de divulgação e de informação. E ao contrário do que as pessoas pensam, o Provedor de Justiça tem poderes. Uns pensam que não tem poderes para nada, não é verdade. Tem alguns poderes, até tem poderes inspectivos, que é um assunto que vou falar daqui a pouco. Agora, primeiro, digamos, tema importante sobre o qual gostaria de dar aqui a minha opinião. Qual é o âmbito da atuação do Provedor de Justiça? Sabemos que ele é um órgão independente dos outros órgãos, não é um órgão judicial, embora esteja num capítulo relacionado com o Poder Judicial, mas é a tal função essencial à Justiça, mas não é a Justiça, desse ponto de vista rigoroso da palavra. E é um órgão que intervém fora, quer da intervenção administrativa graciosa, quer da intervenção judicial contenciosa. Mas há uma coisa muito importante, é que o Provedor de Justiça intervém para reparar todas as maldades que sejam feitas por ações ou omissões dos poderes públicos. Portanto, isto significa que o Provedor de Justiça não está limitado, como seria de supor, à atuação do poder em cujo capítulo ele se insere, que seria o Poder Judicial. Não. Ele, em todos os poderes públicos. Depois o artigo que especificamente trata do Poder de Justiça, o artigo 192, se não estou em erro, 192, não é? Esse artigo depois fala muito na administração. Eu diria, não só a administração, não só a justiça, mas todos os poderes. A atuação do Provedor de Justiça é para defender o cidadão em relação aos vários poderes públicos. Pode fazê-lo sob queixa dos particulares, dos cidadãos, que se podem queixar, de uma forma informal,
até com um telefonema ou um e-mail, de uma forma gratuita e sem necessidade de constituir advogado. Esta parte é que o Sr. Bastonário já não deve gostar tanto. Não é preciso constituir advogado para se fazer queixa ao Provedor de Justiça, ainda bem, apesar de tudo. E agora a pergunta que se coloca é, e também pode o Provedor de Justiça meter-se em assuntos da atividade privada, por exemplo, das empresas privadas? Aliás, a senhora Provedora de Justiça falou de salários em atraso, despedimentos. Eu acho que sim, porque muitas vezes esses despedimentos e esses salários em atraso são violação de direitos fundamentais. Porque, reparem, os direitos fundamentais não são só violados pelos poderes públicos. Os poderes privados também violam direitos fundamentais. E os direitos fundamentais também se aplicam nas relações entre particulares, entre privados. Cada vez mais, aliás. E, portanto, se houver uma discriminação no local de trabalho contra a mulher grávida, por ser grávida já não vai ser contratada, ou por alguém que é objeto de outro tipo de discriminação, ou por outras razões em que haja a violação dos direitos fundamentais na atividade privada, julgo que a Provedora de Justiça deve intervir, embora realmente a Constituição e a lei falem em particular na sua atividade contra as injustiças praticadas pelos poderes públicos e, em particular, faz muito ênfase na administração pública. Mas eu acho que a atuação é uma atuação que deve ir além disso. E mesmo que isso não seja explícito na lei, nada o impede. Claro que se a lei o explicitar, melhor ainda. E por uma razão teórica muito simples. Porque se há a vinculação dos direitos fundamentais às entidades públicas e privadas, então, se o Provedor de Justiça defende os direitos lá onde eles são violados. Se eles também são violados na atividade privada, tem que os defender lá também. Acho eu. Mas talvez possamos depois discutir este assunto, penso que é um assunto interessante. Um segundo aspecto também, que é muito relevante, é o que é que anima o Provedor de Justiça? Ele atua em nome de quê? Ou em nome de que princípios e de que critérios da ação? Como vos disse, o Provedor de Justiça caracteriza-se pela informalidade da sua ação. O que é dizer informalidade? Não é fazer conversas de café. A informalidade é uma maneira simplificada de agir, quer no recebimento das queixas, quer depois no modo como aborda as entidades que são objeto dessas queixas. A lei fala em meios informais, mas não é uma informalidade excessiva, mas é uma informalidade no sentido de uma intervenção simplificada. Agora, claro que um dos primeiros critérios é o critério da juridicidade, ou seja, o Provedor de Justiça vai intervir para defender o cidadão de atos que sejam ilegais ou inconstitucionais. Atos da administração, mas não só, porque se há pouco disse que era sobre os outros poderes públicos, também podem ser atos ilegais ou inconstitucionais de outros poderes públicos, não apenas o poder administrativo. Portanto, este é um primeiro aspecto. Quando se fala no combate às injustiças, é a injustiça que se traduz num ato contra o direito, num ato ilegal ou num ato inconstitucional. Mas mais do que isso, e aí é que está a mais-valia do Provedor de Justiça, é que o Provedor de Justiça não é, nesse sentido, um órgão com um critério meramente judicial ou judicialista, porque os tribunais, como sabem, só atuam segundo o critério de legalidade. Os tribunais não fazem apreciações de mérito sobre a bondade das decisões do Poder Legislativo ou do Poder Administrativo. Mas o Provedor de Justiça pode fazê-lo. Isto é, pode achar que certa decisão, que é legal, que é constitucional, mas é injusta, é inconveniente, é uma má decisão. É uma decisão disparatada, é uma decisão insensata, é uma decisão desequilibrada. Mas a decisão não é ilegal nem inconstitucional. Mas pode intervir. E quando aqui se fala nas injustiças, claro que a injustiça, uma inconstitucionalidade é sempre uma injustiça. Uma ilegalidade é sempre uma injustiça. É. Mas há injustiças que não são nem ilegais nem inconstitucionais. E, portanto, é aí também que o provedor tem um papel muito importante de convencer quem praticou o ato do caráter disparatado daquela solução e tentar que haja um ato que seja como deve ser, que não seja uma má decisão, mas seja uma boa decisão em nome de uma interpretação do interesse público que a Constituição confere ao próprio Provedor de Justiça. Penso que esse aspecto é um aspecto importante. Claro que isto tem aqui um risco suplementar. Qual é? Já estão a ver. É o risco de o Provedor ser considerado um órgão político que faz política por conta própria e que está a ser um concorrente dos órgãos políticos do Estado ou dos órgãos políticos de soberania. Pode haver esse risco. Mas, se isso for bem fundamentado, que não seja uma coisa generalizada, mas
Em certos casos mais gritantes, penso que há toda a necessidade disso ser feito. Mas fica também feito o alerta para esta intervenção, que é um pouco mais arriscada do que uma intervenção que seja de mera legalidade ou de mera constitucionalidade. Depois, outro aspecto também muito importante, um terceiro vetor que eu gostaria aqui de referir, tem a ver com a força das decisões do Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça é um daqueles casos em que a pessoa faz o cargo. Não é o cargo que faz a pessoa é que faz o cargo. E, portanto, muito daquilo que é o Provedor de Justiça, isso ficará sempre a dever-se à pessoa que ocupa em cada momento o cargo. Isso viu-se muito bem com o Dr. Paulo Chipilica e está-se a ver com o atual Provedor de Justiça e com a atual Provedora de Justiça adjunta. E, portanto, mas é um cargo que depende muito da criatividade e da iniciativa e da diligência das pessoas que são os titulares desses dois cargos, Provedor e Provedor adjunto. Porquê? Porque, na verdade, o Provedor de Justiça não tem poderes de coerção. Não pode anular decisões dos outros órgãos públicos, nem impedir a sua eficácia, apenas tem poderes de natureza recomendatória ou de persuasão. Pode recomendar, quando recomenda a alteração de certa decisão, a administração é obrigada a justificar porque é que não o faz, tem um prazo para o fazer, mas depois não há grandes consequências disso. Claro que o provedor, nesses casos, pode publicitar as decisões e a administração nunca fica bem na fotografia se insiste em não mudar uma decisão que seja manifestamente ilegal ou manifestamente injusta porque não quer ficar com má imagem na comunicação social. E, portanto, aqui um outro tema muito importante é a relação que o Provedor de Justiça deve ter de uma forma particularmente intensa com a comunicação social. E a comunicação social é um grande aliado do Provedor de Justiça para, digamos, a disseminação de situações injustas que devam ser denunciadas. Isso é muito importante. Portanto, porque aqui o Provedor de Justiça também tem que usar, se não tem um controle jurídico de tipo judicial, tem que usar o controle social, o controle dos mass media e da comunicação social, que numa sociedade aberta e pluralista, como imaginam, costumamos dizer que é o quarto poder e é mesmo um poder muito importante porque influencia as pessoas e os políticos mudam os seus comportamentos conforme aquilo que se vai dizendo na chamada opinião pública. E, portanto, este é um aspecto muito importante, a necessidade de uma relação forte, de um gabinete de imprensa muito forte dos serviços da Provedor de Justiça com a realidade da comunicação social. Pode haver alguns poderes que sejam vinculativos, por exemplo, poderes de inspeção ou pedidos de informação. A administração pública não pode sonegar informação ao Provedor de Justiça. Já agora em Portugal, durante algum tempo, no tempo em que foi Provedor de Justiça o Dr. Menezes Pimentel, aliás também faço-lhe essa homenagem, que foi um grande Provedor de Justiça e além de ter sido um grande Ministro da Justiça, ele fez um trabalho realmente importantíssimo no que respeita às condições de vida nas prisões. E, aliás, juntamente com vários advogados. E na altura o bastonário era o doutor Jamil Aljoadice. E esse trabalho foi um trabalho muito importante de denúncia de abusos e de degradantes condições de vida dos reclusos. Portanto, o Provedor de Justiça tinha acesso às instalações prisionais. Não lhe podiam negar esse acesso. Como também já tivemos alguns problemas na área militar. Aliás, nós até temos uma lei específica de acesso, uma lei específica para as queixas dos militares ao Provedor de Justiça, porque o meio castrense, como imaginam, é um meio mais fechado. Mas temos uma lei que permite um acesso mais filtrado, mas ainda assim existente, porque exige que, se o militar quiser queixar-se da instituição a que pertence, tem que esgotar as vias internas de recurso, só depois é que pode queixar-se ao Provedor de Justiça. Mas ainda assim, contra a opinião de alguns, os militares também têm o direito de se queixar ao Provedor de Justiça. E é uma área também muito importante e é uma área difícil, porque o meio militar, como é natural, tem uma lógica própria que não é bem uma lógica aberta e pública. Depois também o Provedor de Justiça hoje cada vez mais tem poderes de natureza processual, que não são de menosprezar. Não tem poderes de decisão judicial ou processual, mas tem poderes de ativação processual, legitimidade processual ativa, não só na fiscalização da constitucionalidade, o que é uma coisa também, a meu ver, muito importante, e, portanto, pedir ao Tribunal Constitucional que faça a fiscalização de leis, de diplomas que considere inconstitucionais. Portanto, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional já sabe que tem aqui na Provedor de Justiça um cliente sempre para fornecer com muitos pedidos o seu Tribunal.
como também a Ordem dos Advogados, também é um bom cliente. E também outro aspecto que se é referido na legislação é o facto do produto de justiça, que é um aspecto até novo, que merece algum estudo autónomo, que eu não tive a ocasião de fazer, é a posição do produto de justiça na defesa dos interesses difusos. Esta matéria é uma matéria muito importante, tem a ver com a ação popular e, no fundo, tem a ver com o papel que o produto de justiça pode utilizar, substituindo-se à inércia dos cidadãos na defesa da saúde pública, do património público, do ambiente, e, portanto, essa área é uma área muito importante, porque é uma área em que todos sentimos a degradação do ambiente, mas sozinhos nós não fazemos nada. E também não nos vamos associar para pôr uma ação em tribunal contra a empresa que está a poluir o rio ou que está a poluir a praia. Então, talvez aí o Tribunal de Justiça pode intervir autonomamente, dirigindo uma ação, propondo uma ação em tribunal para resolver esse problema. Portanto, os poderes em geral são de persuasão, mas há poderes pontuais vinculativos da maior importância. Aliás, no caso de Portugal, de longe o maior cliente do Tribunal Constitucional Português é o Provedor de Justiça. Na estatística, é a entidade que mais vezes pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade. Às vezes os juízes da Constituição não gostam muito, porque o Provedor de Justiça está sempre a dar trabalho, mas tem que ser assim, é a vida. Agora, terceiro núcleo e último desta matéria. Questões da atualidade aqui, tanto quanto eu consegui perceber e fiz o meu estudo prévio, posso não estar às vezes na posse de toda a informação, quais são as questões aqui que mais, aliás há aqui um pequeno erro, mais vos preocupam aqui na atualidade da atuação do Provedor de Justiça, e sendo certo que há poucos dias houve até a semana do Provedor de Justiça e o dia do Provedor de Justiça que ficou instituído no dia 19 de abril. Vários assuntos sobre os quais darei a minha opinião. Em primeiro lugar, a relação do Provedor de Justiça com os órgãos de soberania. Não me parece que haja aqui propriamente grandes dificuldades. O Provedor de Justiça não é um órgão de soberania, mas isso não lhe diminui a sua importância. Porquê? Porque é um órgão do Estado e um órgão constitucional. Portanto, do Estado, não de uma entidade infraestadual. Constitucional, porque tem o seu estatuto registado na Constituição e não pode ser o seu estatuto desfigurado por uma lei ordinária, porque o que está na Constituição não pode ser rompido por uma lei ordinária. Portanto, isso à partida já dá uma maior importância a este órgão do que outros órgãos que são do Estado e não são constitucionais, ou órgãos que são constitucionais e não são do Estado. Portanto, aqui dá-se a circunstância de ser simultaneamente um órgão do Estado e um órgão de natureza constitucional. Mas não é um órgão de soberania. Mas isso não quer dizer que os seus poderes não estejam esclarecidos. São esclarecidos e estão esclarecidos numa lógica, aliás, de reserva de Constituição, porque estão na própria Constituição. Depois, também, algo que é importante aqui referir é que o Provedor de Justiça, não sendo um órgão de soberania, é um órgão independente. Não no sentido da independência judicial, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que não deve favores a ninguém. E, portanto, atua de acordo com a sua consciência e com a sua interpretação da justiça. Portanto, não é independência no sentido judicial, porque isso tem um conjunto de características. O estatuto judicial é um estatuto mais complexo, mas é independente no sentido de ser livre na sua ação. Independente no sentido de ser livre, neste sentido. E, portanto, que pode intervir sobre qualquer outro órgão público e até privado, de acordo com os poderes que tem, que não são muitos, de facto, mas pode intervir e deve sentir-se livre e independente para o fazer, sem ter que estar a pedir autorização a quem quer que seja. Claro que neste momento o Sr. Provedor de Justiça até está na Assembleia Nacional, julgo que a apresentar o relatório anual, porque o Provedor de Justiça deve apresentar à Assembleia Nacional um relatório anual sobre o estado do respeito aos direitos humanos e as questões relacionadas com a sua atividade, mas isso não lhe diminui a independência. Presta contas, isso não tem nada a ver com a diminuição da sua independência. Claro que não quer dizer que o Provedor de Justiça não seja criticável. Claro que é criticável. Pode dizer, podia fazer isto, podia fazer aquilo, fez mal isto, fez mal aquilo, com certeza. Mas isso faz parte da liberdade de opinião numa sociedade democrática e aberta como é a angolana. Mas outro aspecto, este mais delicado. Qual é então a relação entre o Provedor de Justiça e o Poder Judicial? Já sabemos que ele está no capítulo dos tribunais, mas não é um órgão judicial. É um órgão de Estado, mas não é um órgão judicial. Não é um tribunal, isso não há nenhuma dúvida. É um órgão essencial à justiça, sim, mas não é um órgão dotado de poder judicial. Aliás, como não é um Ministério Público, embora o Ministério Público tenha poderes judiciais, mas não é um órgão judicial no sentido de ser um tribunal.
mas tem mais poderes, digamos, parajudiciais do que o Ministério do Poder da Justiça. Agora, a questão que se coloca, sei que isso é uma questão que vos tem apoquentado, pode o Provedor de Justiça intervir em processos judiciais? Porque muitas das queixas que aqui aparecem, segundo me têm dito, são de pessoas que querem que se lhes faça justiça. Têm processos já há 5 anos ou há 10 anos, nada se diz, nada se decide. Ou até às vezes sentenças que as pessoas acham que foram injustas, recorreram e continua a injustiça. Houve trânsito julgado e continua a ser injusto. O que é que o Provedor de Justiça deve fazer? Vai fazer alguma coisa sobre isso? Vai interferir na atividade dos tribunais? Na vossa legislação não diz nada sobre o assunto. A legislação portuguesa tem uma norma particular que diz que o Provedor de Justiça não deve interferir nos processos judiciais, na ação dos tribunais. Eu aí talvez propusesse, desta vossa reflexão, uma solução intermédia, na ausência de uma norma sobre o assunto. Eu acho que o Poder Judicial não pode escapar da ação do Provedor de Justiça, como qualquer poder público. Agora, mas não me parece que o Provedor de Justiça possa estar a arbitrar soluções de mérito no que respeita a uma sentença ou a um processo. Porque o juiz é que é o juiz. Não vai agora dizer, olha, quem tem razão é o réu, quem tem razão é o autor. Isso acho que não pode fazer. Agora, mas pode fazer outra coisa. Pode ocupar-se das questões administrativas do processo judicial. Não do mérito da decisão judicial, mas das questões administrativas do processo judicial. Por exemplo, pedir dados estatísticos sobre a morosidade processual. Porque é que os processos não andam? Pedir explicações ao Presidente de um tribunal. Então, mas quantos processos é que já têm aí? Quantos têm 10 anos? Quantos têm 15? E porquê é que não anda? E o que é que falta? Julgo que isso pode fazer. Dando a satisfação à pessoa que em concreto fez a queixa. Agora, não pode pronunciar sobre o mérito do processo em si, porque isso está reservado, evidentemente, a uma função judicial estrita. Mas isto, mesmo assim, às vezes é delicado, porque, como compreendem bem que os tribunais não gostam que venham dizer que eles não trabalham e que os processos não andam. Qual é o tribunal que gosta de ouvir isso? Acho que nenhum. A não ser que seja por masoquismo, mas os tribunais não são masoquistas. Portanto, mas esta é uma questão essencial, que é uma questão importante. Aqui tem que haver um certo bom senso, um certo cuidado, porque reparem, isto é fácil de perceber, mas não é, sobretudo, fácil de perceber do lado do cidadão, porque o cidadão continua à espera de justiça e sente-se injustiçado. E depois se dirige ao provedor e ele diz que não posso fazer nada. Claro que o provedor tem que ser pedagógico, explicar que as suas funções não são essas, não são a de substituir ao juiz da causa, mas pode olhar para o lado da organização da atividade judicial, não para o lado da decisão judicial em si propriamente dita. Portanto, este é um ponto que também, depois, se quiserem, podemos aprofundar. Depois, outro ponto também que me pediram também para adiantar aqui alguma coisa, diz respeito à relação do Provedor de Justiça com o poder local. Como sabem, há um processo em curso de criação de autarquias locais, aliás, matéria que é da minha especial competência e até predileção, porque, aliás, como foi muito bem dito, em Moçambique participei na elaboração da legislação autárquica. Portanto, a boa parte da legislação tem ainda coisas escritas por mim, tenho essa glória, essa vanglória, embora o processo em Moçambique, como sabem, não tivesse sido concluído, porque no total eram 150, ficaram por 80 ou 90, porque adotou-se o gradualismo geográfico, mas entretanto sabem que Moçambique enfrentou outro tipo de problemas mais complicados do que completar o processo de autarquização. Porquê? Porque passou uma fase má de quase ruptura entre os dois grandes partidos e a solução foi não completar o processo de autarquização, mas criar 2 níveis intermédios de descentralização administrativa. O nível provincial e agora o nível distrital, que é agora a última alteração feita o ano passado na Constituição de Moçambique. Portanto, perante isto, as autarquias locais perderam todo o interesse, porque perderam quase todo o poder. Agora o poder vai ser todo entregue às províncias e aos distritos, que são níveis superiores aos próprios municípios. Portanto, o vosso caso não é esse. No vosso caso não há essa, digamos assim, fratura interna, com essa magnitude, e por outro lado,
não está em cima da mesa, nem isso está na Constituição, que as províncias se transformem em autarquias provinciais. Mas em Moçambique esse processo tomou esse rumo. O processo tomou esse rumo. Portanto, conclusão, aqui as autarquias locais são verdadeiramente muito mais importantes porque não há nada de equiparável até chegar ao poder do Estado. Porque ou ao poder do Estado ou ao poder autárquico descentralizado. Não há nada de nível intermédio, seja provincial, seja distrital. Bom, mas agora não vou falar sobre isso. Já fiz aqui há uns tempos aqui uma conferência sobre isso. Até fui ao AMO também falar sobre isso. Mas é um assunto que depois, se quiserem convidar para outra ocasião, terei muito gosto em falar sobre esse assunto. Julgo que a lei está a ser, neste momento, aprovada na Assembleia Nacional. Não sei se já está aprovada. Eu sei que há uma questão que vos divide, que é a questão de qual o número de municípios a criar. Julgo que estão, digamos, ao todo são 182, não é? E, portanto, 164. E, portanto, saber se são criados todos, ou só alguns, ou metade, ou 2/3, ou 25%, onde e porquê. Bem, eu vou dar aqui a minha opinião, com o devido respeito, porque eu tenho a opinião contrária, estamos aqui no Toca de Opiniões, sabem que então os académicos gostam muito de dar opiniões. E sabem que quando há duas pessoas, há duas opiniões, quando há um jurista, há 4 opiniões, ou 2 juristas, há 4 ou 5 opiniões. Bom, eu acho que é inviável e é insensato criar autarquias em todo o país, imediatamente. Acho que isso é inviável. Sinceramente, acho que isso é inviável. Agora, mas também não podem criar tão poucas que o fenómeno autárquico não tenha qualquer impacto no vosso desenvolvimento económico e social. Portanto, tem que haver aqui uma solução de equilíbrio. E o equilíbrio não é só um equilíbrio agregado às capitais provinciais, mas é o equilíbrio de ver nas autarquias um fator de desenvolvimento local e regional. E, portanto, isso é uma avaliação política. E mais não vou dizer, porque senão já estava aqui a transformar-me num político angolano e eu não sou político angolano. Mas, portanto, julgo que perceberam o que é que eu queria dizer. Acho que, aliás, não é nada de extraordinário, é o normal, se deva dizer. E, portanto, depois há o fator partidário, depois a oposição diz que só vão criar municípios onde a oposição vai perder, e depois a tentação da maioria é criar municípios onde a maioria vai ganhar. Portanto, este é o lado político, mas não é só isto, porque a questão depois tem que ver com as infraestruturas que existam, quais os lugares onde é mais necessário e mais urgente a autarquização para desenvolver zonas estratégicas do país, devido às suas características geográficas e territoriais, e de população, onde estão as pessoas, quais são as zonas que é preciso priorizar, porque como não se pode autarquizar tudo, tem que haver aqui um conjunto de prioridades na seleção, na boa seleção desses municípios a serem criados, devendo ser em razoável número, pelo menos metade, diria, mas nos sítios que seja mais estratégico, aliás, a própria lei, que eu conheço o projeto, fala que num prazo máximo de 10 anos as autarquias têm que ser todas criadas. Portanto, o que é bom. Olha, vejam Moçambique. Andamos nisto desde 96. Já passaram mais de 10 anos. E está por metade. Se é que tem metade. Embora Moçambique um pouco mais, é metade de Angola, um pouco mais de metade, mas as coisas não correram assim tão bem. Mas também por outras razões, aquelas que eu vos disse, da fratura interna grande e da questão da opção por fazer uma descentralização intermédia, provincial e distrital e não municipal. Agora, o que é que isto tem a ver com o Provedor de Justiça? Pouco, porque daqui não há nada de especial. O que vai haver é mais clientes para o Provedor de Justiça. A doutora Flor Bela Araújo vai ficar cheia de trabalho, e o senhor Provedor, porque havendo um novo nível da administração vai haver mais queixas. E outra coisa, é necessário que a Provedoria, como também disse no seu discurso inicial, tem que ter mais dinheiro para criar delegações lá onde as pessoas têm os seus problemas. Lá onde a administração está a desrespeitar os direitos fundamentais e está a cometer injustiças. Claro que me pode dizer, então, mas agora a administração não está lá. Já está lá. Os órgãos locais do Estado estão lá. Não há nenhuma parte do país que não tenha órgãos locais do Estado, que também podem cometer injustiças. Mas, com o processo de autarquias, há uma multiplicação do pessoal político autárquico e, portanto, haverá certamente um aumento da conflitualidade e das questões da injustiça. E, portanto, isso implica uma maior atenção que é necessário ter na desconcentração dos serviços periféricos da Provedoria de Justiça. Última questão, também uma questão que hoje está aqui na ordem do dia e é uma questão importante, que é o papel do Provedor de Justiça no combate à corrupção. Bem, a corrupção é um assunto, aqui corrupção em sentido não técnico, não é o crime de corrupção ativa e passiva, tráfico de influências, peculato, é corrupção em termos gerais. Digamos, o contrário da boa governação, nesse sentido.
Qual é o ponto aqui importante? Bem, a corrupção é um fenómeno multidimensional. Claro que o lado óbvio da corrupção é o lado criminal, porque são crimes e têm que ser investigados e julgados. Isso aí é o Ministério Público e os tribunais que têm o seu papel. Está definido a Constituição e, portanto, não há assim mais a dizer. E o Provedor de Justiça, o que é que tem a ver com isso? Não é o Provedor de Justiça que vai julgar e vai investigar os crimes. O Provedor de Justiça tem uma intervenção ética no combate à corrupção, de educar as pessoas contra a corrupção, mostrar os malefícios da corrupção, que é desviar aquilo que é de todos para os bolsos de alguns, e os outros que ficam o seu dinheiro ficam sem aquilo que é de todos e que também que é deles, digamos assim, para pôr isto assim de uma forma simplória. Mas também pode haver uma intervenção do provedor ao nível administrativo, porque muitas vezes os atos de corrupção são propiciados na administração porque não há uma organização da administração que previna a corrupção. Pode haver modos de organizar a administração pública para evitar a corrupção, simplificar procedimentos, para que não haja subornos, nem cunhas, nem luvas. Portanto, quanto mais complicada for a burocracia administrativa, mais corrupção há. Portanto, o provedor deve fazer recomendações nessa área, deve ver onde estão os centros de poder e deve dar orientações para a melhor organização da administração pública para evitar os focos de corrupção, para evitar um clima de corrupção, de aumentar a transparência das decisões da administração, que todas as decisões sejam publicadas nos sites eletrónicos, tudo seja devidamente explicado, a fundamentação das decisões, quem concorre, quem é que é escolhido, quem é que é excluído, porquê, por que razão, tudo ser devidamente transparente. Portanto, há aqui um amplo trabalho no fundo, um trabalho preventivo e de organização, não é um trabalho jurídico, mas é um trabalho de organização da administração para ficar menos atreita, menos vulnerável ao fenómeno da corrupção, que muitas vezes se alimenta das burocracias. Como se costuma dizer, a corrupção consiste nisto, em criar dificuldades para obter facilidades. Depois, há um aspecto curioso que já tem a ver com a parte criminal, porque no artigo 34 da lei da Provedor de Justiça, se o Provedor de Justiça tiver conhecimento de factos criminais ou factos disciplinares, deve comunicar aos órgãos competentes para fazer a sua investigação e a sua decisão. E, portanto, o Provedor de Justiça, curiosamente, é também alguém que pode denunciar a prática de crimes. E, portanto, a corrupção é um desses crimes, portanto, pode fazê-lo de acordo com o artigo 34. Aqui já não é tanto um provedor, digamos assim, amigo do criminoso, mas é um provedor amigo da legalidade geral, como é óbvio, porque o provedor não é amigo dos criminosos. Claro, pode defendê-los se eles não estão a ser maltratados e os seus direitos de defesa não estão a ser protegidos, mas se há notícia do crime ou da infração, deve comunicar a quem de direito para resolver essa mesma realidade. Estas das minhas observações. Antes de terminar, deixo aqui de novo os contactos e este livrinho que eu aqui publiquei e que sou da Constituição de Angola, mas eu quero fazer aqui uma oferta pública, permitam-me este momento de propaganda, mas gostaria aqui de deixar algumas lembranças à Provedora de Justiça, ao seu provedor e à senhora Provedora de Justiça adjunta. Vou começar pelo meu mais recente livro, que será lançado na próxima terça-feira em Lisboa, num congresso sobre segurança e democracia, que é uma compilação, mas tem aqui uma introdução bastante desenvolvida. É uma área que eu acho agora interessante, tem a ver com o compliance, que é um livro editado pela Livraria Petrónio, Branqueamento de Capitais e Beneficiário Efetivo. É um livro, nós temos agora em Portugal uma legislação muito apertada, porque transpusemos uma diretiva europeia sobre o branqueamento de capitais e é necessário declarar agora em todas as sociedades, há um registro do Ministério da Justiça do chamado beneficiário efetivo, tem que ser declarado, era até 30 de abril, agora passou para 30 de junho. Todas as sociedades, associações, têm que declarar quem é o beneficiário efetivo da atividade económica dessas entidades. Esta é a legislação, há vários avisos do Banco de Portugal, portanto, hoje, realmente, o combate ao branqueamento de capitais é uma coisa bastante séria em Portugal e bastante complexa do ponto de vista da sua operacionalização. Depois também deixo a minha última edição do Manual de Direito Internacional Público. Sei que a professora Florbela Araújo tem dado até esta matéria, o Direito Internacional Público, portanto, fica aqui com particular gosto este livro. E depois, também na minha última edição do Manual de Direito Constitucional de Portugal, que são 2 volumes. Esta é a última edição, a 6ª edição, aliás, foi apresentada, aliás, com grande honra para mim,
por Sua Excelência o Presidente da República em Portugal há cerca de 2 anos. Portanto, fica feita. Tá bem. Muito obrigado pela vossa atenção. Um boa tarde.